Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 21. Versículo 8. 1 Reis, capítulo 21, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Obrigado. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Amém? Até aqui. Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, quando eu medito nessa história, eu chego numa conclusão e aprendo que nós, como somos servos de Deus, submissos ao Todo-Poderoso, nós temos que aprender a aceitar os nãos da vida. Temos que aprender a aceitar os nãos da vida, porque nem sempre Deus ele vai sinalizar positivamente de acordo com aquilo que você está querendo. Porque o não da parte do Senhor, ele é positivo para aqueles que confiam na sua liderança, na sua direção. Essa história fala de um rei, como muitos já conhecem, um rei que se tornou um dos piores reis da história de Israel, que casou com uma mulher ímpia, filha de Etibaal, rei de Sidom, e a nação ela foi entregue nas mãos espiritualmente do diabo, porque eles começaram a trazer uma adoração a falsos ídolos, como Baal e Astarote, ou Azera. Então a palavra do Senhor nos diz que o Deus Todo-Poderoso, apesar de permitir, mas Ele estava contemplando, e como contempla nossas vidas, todas as coisas. E aconteceu esse episódio, essa situação, que levou o fim de um rei, de uma rainha e de toda uma geração. Porque este homem, ele agiu incorretamente, desejou algo que não poderia ser desejado, não aceitou não, e por sua vez a sua esposa não somente controlava ele, mas controlava também até mesmo situações espirituais com relação à própria nação.
Porque no versículo que nós fizemos aqui a leitura, olha só o que o texto diz: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Essa mulher era uma mulher maligna, e a Bíblia diz que ela era uma mulher manipuladora, e até mesmo manipulava os argumentos da fé, e pediu até que viesse ser proclamado um jejum para poder dar um tom de espiritualidade àquilo que ela queria fazer, que era maligno. Eu abro um parênteses aqui para trazer um alerta para todos nós. O grande perigo de nós às vezes querermos trazer um tom de espiritualidade onde não há espiritualidade, querer que as outras pessoas aprovem algo por conta de uma palavra. Não, Deus mandou fazer assim, Deus mandou eu agir dessa forma. E é muito perigoso quando nós falamos em nome de Deus e Deus não está falando nada. É um grande perigo. Eu já vi muito isso acontecer ao longo da vida. Pessoas, para poder trazer um certo peso em suas decisões precipitadas, trazer uma certa credibilidade naquilo que está falando, usando o nome de Deus. Mas Deus mandou eu comprar, Deus mandou eu casar, Deus mandou eu fazer isso, mandou fazer aquilo, só para dar peso. Quer dizer, a pessoa fala assim, você vai argumentar o quê? Foi Deus que mandou, né? Foi exatamente isso que essa mulher fez. Então Jezabel, ela era uma mulher manipuladora. E a Bíblia diz que Acabe, ele tinha um palácio de veraneio, um palácio onde ele tirava suas férias, enquanto o povo estava sofrendo de fome, ele estava bem desfrutando do bom, do melhor no seu palácio de veraneio. E a Bíblia diz assim, que quando ele olhou da sua janela para fora, ele viu a propriedade deste homem chamado Nabote. E a Bíblia diz assim, que ele cobiçou a terra dele, cobiçou a vinha dele, e chegou perto de Nabote e falou assim: Nabote, estou disposto a fazer um negócio com você. Eu tenho esse palácio de veraneio, eu quero usar o seu sítio, a sua propriedade, para fazer dela uma horta, porque é vizinha da minha. Eu estou disposto a te dar uma outra propriedade também, da forma que você escolher, ou o valor que você me pedir. Só que está escrito no livro das leis, da lei, Levítico, Deuteronômio, a Bíblia fala muito bem claro que os bens adquiridos através de herança não poderia ser vendido. Se Nabote morresse, os filhos se apropriariam do negócio e isso ia de geração em geração. No máximo que poderia ser feito, um arrendamento, não mais nada do que isso. Então Nabote, ele era um homem temente ao Senhor. Ele disse: longe de mim, eu jamais vou vender essa propriedade, porque foi adquirida através de uma herança. E ali o rei, ele era um rei imaturo, infantil, mimado, que foi para casa, deitou na cama, virou o rostinho para o lado e ficou todo irritadinho. Alguém perguntou: majestade, está na hora
né, do mangiare, está na hora do almoço. Falei assim: não quero comida, perdi o apetite, vai embora. E deu um chilique nele, não queria comer pão, não queria alimentar. Então ali a Bíblia diz que quando Jezabel chegou, ele falou assim: o que está acontecendo com você? Você não comeu pão, não alimentou hoje? Fiquei sabendo pelos serviçais. E ele falou assim: eu estou triste. Conte para mim, o que aconteceu? Eu estava na janela olhando a vinha de Nabote, nosso vizinho aqui. Me deu vontade de fazer uma horta lá. Cheguei perto dele, ofereci um valor muito maior do que ele realmente vale da propriedade, ou outra propriedade. Simplesmente ele falou que não vai vender, porque é herança. Jezabel olhou para ele e falou assim: parece que você não sabe nem governar o reino que você possui. Levanta logo, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, que eu vou resolver esse negócio para você. E rapidamente Jezabel usou o anel de selar dele, o símbolo do próprio rei, escreveu uma carta e mandou para as autoridades, dizendo: eu quero uma convocação geral com as grandes autoridades, que eu tenho algo muito importante a resolver, e eu preciso que seja proclamado uma consagração, um jejum. Ou seja, o que eu tenho para resolver é algo de Deus, é algo do Senhor, que o Senhor está mandando fazer. E chegando lá, tudo já estava armado. A Bíblia diz que ela mandou procurar 2 homens malignos, 2 filhos do diabo, mentirosos. E a Bíblia diz que esses 2 homens estavam lá na reunião, e no momento certo eles se levantam e dizem: eu tenho algo a dizer a respeito de Nabote. Nós ouvimos e vimos ele blasfemar contra Deus e contra o rei Acabe. Na mesma hora as autoridades, talvez alguns se levantam e ali dizem: então tem que ser apedrejado, leve para fora da cidade e mate ele. E ele foi morto a pedradas. E ali a notícia rapidamente chega no palácio, e Jezabel ouve a mensagem e fala assim: Nabote já não existe mais, está morto. Ela chega perto do seu esposo e fala assim: olha, vai tomar posse do seu brinquedinho agora, da propriedade agora, porque é sua. Ela comete um homicídio, e agora se apropria de algo indevido. Porque se Nabote não existia mais, a propriedade pertencia à família ainda. No momento que Acabe se levanta, o mesmo Deus já estava falando com Elias, o tisbita. No mesmo tempo, o Senhor diz para ele: Elias, eis-me aqui, Senhor, levanta-te, vai até Samaria, e eu quero que você dê um recado a Acabe. Eu quero que você leve uma mensagem para ele. Ele cometeu injustiça, e eu sou um Deus de justiça e faço justiça. E eu quero que você diga a Acabe que no mesmo lugar onde Nabote morreu, ele vai morrer também. Aonde que o sangue dele foi derramado, de Nabote, o sangue dele também será. E os cães lamberão e beberão do sangue dele. E a mulher dele, ela vai morrer também. A sepultura dela será no estômago, ou nos estômagos dos cães, porque os cães devorarão a sua carne. Somente as palmas das mãos e as plantas dos pés que vai sobrar. Filho, homens, todos morrerão.
essa geração será completamente extinguida, dizimada. Elias rapidamente vai, e quando ele chega lá, Acabe estava ainda lá no vinhedo, alegre, igual um menino que ganhou uma bola, ganhou o seu presentinho, está lá medindo. Olha que vinhedo, olha que cheiro, olha que agradável é. Olha só as uvas, olha só que coisa maravilhosa. É ali que faz as uvas, que pisa e tal. E estava ali desfrutando, e de repente chega o profeta de Deus. Irmão, o profeta de Deus não fala aquilo que o povo quer ouvir. O verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro profeta de Deus fala aquilo que o povo precisa de ouvir, o que Deus mandou falar. É o que está precisando hoje em dia. Então ali a palavra do Senhor nos diz que ele repete na íntegra tudo que Deus havia dito para ele. Acabe, ele fala assim: porventura você se tornou inimigo meu, Elias? E ele continua com a sentença. E ele sabia que Elias é um homem de Deus, e ele se apavorou ouvindo aquelas coisas. E Acabe, o que ele fez? Começou a andar de cabeça baixa, em símbolo de humilhação. Começou a usar roupas de pano de saco e cinza sobre a cabeça. E ali o Senhor disse para Elias: está vendo, Elias? Acabe se humilhou, e está jejuando, se humilhou, se arrependeu. Eu não vou sentenciá-lo nos seus dias, mas a sua geração sim, pelos pecados que ele cometeu. Aproximadamente quase 3 anos depois, Acabe é convidado para entrar numa guerra, numa batalha. E ele aceita o convite e diz para o rei que o convidou: os meus cavalos são seus cavalos, meus soldados são os seus soldados, e o meu coração está contigo como um só, e tomaremos essa terra que ela nos pertence. E ali o rei disse: é melhor consultarmos primeiramente o Senhor. Tem homem de Deus aí? Tem. Chama eles. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, todos profetizavam a mesma coisa, só coisa boa. Profeta do diabo só profetiza coisa boa para o povo. Profeta do diabo só profetiza sucesso para você. Só tem palavras motivacionais, nunca de correção. O profeta do diabo sempre é uma pedra de tropeço, um enganador por excelência, um usurpador. O rei desconfiado falou assim: engraçado, todo mundo fala a mesma coisa, é a mesma revelação, a mesma profecia, tudo vai dar certo assim? Não tem um homem de Deus aqui não? Não tem pelo menos um homem de Deus aqui nesse lugar? Aí Acabe falou assim: tem um. Fala assim, irmão, tem um. Existe ainda homem de Deus, irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem um, só que tem um problema. Esse profeta, ele fala tudo para me desagradar. Ele não fala nada para trazer coisa boa para mim. Ele não gosta de mim de jeito nenhum. Aí o rei falou assim: fala dele não, rapaz, deixa ele chegar primeiro. Manda chamar ele. Quem é? Micaías. Aí Micaías, ele chega, o Senhor já fala com ele. Ele recebe uma orientação: ó, melhor você falar tudo que o rei está querendo ouvir, hein? Senão o negócio vai ficar feio para o seu lado. Ele começa de uma forma sarcástica, e depois o rei fala assim: fala a verdade, o que você tem que falar comigo? O negócio está muito, muito bom para ser verdade. E ele pega e abre a sua boca e fala: você vai morrer, tua mulher vai morrer, o exército vai morrer, vai perder todo mundo, vai ficar como pastor de ovelha, e sentença. Aí te falei? Eu falei para você que esse cara só traz revelação ruim para mim. Eu falei para você que Micaías nunca profetiza coisa boa para mim. E ali deu uma ordem, falou assim: pega Micaías, prende ele
e causa bastante dor e sofrimento nele enquanto nós estivermos na batalha, porque ele não sairá do cárcere, nem da tortura, nem pão nem água vai beber, até que nós voltemos da peleja vitoriosos. Cataram ele, já acorrentaram ele, já sai Micaías vira assim e fala assim: ei, se você voltar com vida, Deus não falou na minha boca. O homem de Deus, ele conhece o Deus que ele sabe, que ele serve. Amém, pessoal? Ele tentou disfarçar no meio da batalha Acabe, e a Bíblia diz aqui, deixa eu ver, disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. No versículo 34 do capítulo 22 diz assim: então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. O que o rei fez? O rei dos inimigos falou assim: vamos concentrar todas as nossas forças na carruagem do rei, vamos matar ele primeiro. Quando percebeu que o rei não estava ali, ele estava disfarçado, desistiram da empreitada e começaram a peleja. Mas a Bíblia diz que um soldado do campo do inimigo lançou uma flecha, guiada pelas mãos de Deus, e foi caçando Acabe no campo de batalha, como um míssil Tomahawk, caçando ele no meio da multidão. E de repente aquela flecha, ela entra entre as escamas da sua couraça. Aí se cumpre a palavra de Charles Spurgeon: o olhar do inimigo é perspicaz. Ele consegue enxergar. Os olhos do diabo é como os olhos de um lince. Ele consegue, num piscar de olhos, detectar os encaixes da sua armadura. Por isso, meus amados irmãos, não tem como nós nos escondermos se Deus não estiver nos protegendo primeiro. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Acabe levou uma flechada, ele falou assim: estou ferido e gravemente. Ele falou: mas você tem que ficar em pé, porque se o senhor cair aqui, fica difícil. E ele continuou em pé, e o sangue dele foi escorrendo, até que à tarde ele morreu. Levaram a sua carruagem para ser lavada no ribeirão onde as prostitutas se lavavam. E os cães, chegando lá, depois que lavaram o sangue da carruagem, os cães começaram a beber do sangue misturado com água. Se cumpriu a palavra do Senhor. Jezabel, por sua vez, Jeú, tentando ela enganar Jeú, chegou lá na porta do palácio, na parte superior, toda pintada, tentando ali seduzi-lo. Jeú disse: jogue essa cadela aí de cima. E ela cai no chão. Jeú passa por uma carruagem em cima dela, e quando volta, já não havia mais nada, só as palmas das mãos e a planta dos pés, porque os cães já haviam devorado de acordo com a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus ele faz, ele cumpre. Quem me está entendendo nessa noite, diga glória a Deus. O que eu disse até agora não tem nada de novo. Eu apenas relatei aqui, mais ou menos, o que realmente aconteceu. Está tudo na palavra isso. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite, que nem tudo o que desejamos é a vontade de Deus. Nós temos que aprender a ouvir não. Deus ele fala mais não do que sim, já perceberam? Lê o Decálogo, 613 leis. Não, não, não. Deuteronômio 28, não, 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 não.
Nós temos que aprender a aceitar o não de Deus. Nem tudo que desejamos é a vontade de Deus. Aquele homem tinha tudo, mas não estava satisfeito com aquilo que tinha. Ele tinha palácios, ele tinha palácio de veraneio, ele tinha tudo que um homem natural gostaria de ter. Ele tinha súditos, ele tinha um reino para governar. Não faltava aparentemente nada. Mas é assim o coração de um homem sem Deus. Está sempre à procura de alguma coisa e nunca está satisfeito com aquilo que possui. Existem, meus amados irmãos, momentos em que nós vamos ouvir um não. Isso não significa derrota para você. Significa às vezes proteção, direção e propósito. Eu ouvi um testemunho há muitos anos atrás de uma irmã missionária. E essa irmã, eu ouvi isso há mais de 20 anos atrás. E eu ouvi esse testemunho, o pastor contando que essa irmã, ela clamava a Deus. Falei: pastor, ora para o meu esposo, pastor, porque ele está desempregado. Estou orando para Deus abrir uma porta de emprego para ser motorista. E toda vez ela perguntava, pedia. E aí o pastor falou assim: irmã, talvez não é da vontade do Senhor, irmã. Calma, o seu esposo está na obra, está fazendo a obra. Ele: não, pastor, não estou precisando, o recurso está difícil. Essa porta tem que se abrir, pastor. Tanto que ela bateu, a porta se abriu. O esposo começou a trabalhar naquele emprego que ela tanto desejou. E não demorou muito tempo, ele começou a parar de ir no culto, como ele era tão frequente. Daqui a pouco ele já ia uma vez por semana, daqui a pouco 15 em 15 dias, daqui a pouco uma vez por mês. Daqui a pouco ele começou a sumir. E ali ela voltou, a dona falou assim: pastor, ora para o meu esposo, ele não está tendo tempo de ir na igreja, ele não está buscando mais. Falei: irmã, eu orei, eu falei para a irmã, a gente tem que aprender a ouvir o não do Senhor. Então eu ora para o meu pastor. Daqui não sei se passou 6 meses, ele chega em casa e fala assim: estou indo embora. Ele arrumou outra pessoa e foi embora. Então nós precisamos, meus irmãos, entender que o não de Deus é para o nosso próprio bem. Amém? Nós não precisamos de forçar a barra. Mas Deus, pastor, pode usar alguém para poder testificar algo para mim? Pode. Mas você deve procurar também uma testificação pessoal. Deus pode levantar alguém para poder te sinalizar: ó, isso é da vontade de Deus, ou isso não é da vontade de Deus. Mas você também é um canal de Deus. A Bíblia diz que nós temos que fazer prova do Senhor, provar os espíritos. Precisamos. Tem muita gente que fica correndo somente atrás de revelação, de profecia. Se não fala aqui, começa a fazer uma peregrinação para ouvir alguma coisa, até que você ouve um profeta de Baal, um profeta de Azerá, e aí acaba te confundindo, e você dando um passo fora da direção, e aí o inimigo te laçou. Meus amados irmãos, o rei Acabe desejou algo que não lhe pertencia, a vinha de Nabote. Não adianta, irmãos, tem coisas na vida que você não vai conseguir. Tem pessoas que Deus soprou na vida de um, soprou na vida de outro, mas não sopra na tua vida da mesma forma, porque você não tem capacidade de gerir aquilo. Não são todos a mesma, não são todos iguais. Cada um de nós temos uma estrutura. Não são todos que nasceram para ficarem ricos. Não são todos que nasceram para serem prósperos ao extremo. Tem pessoas com muito menos, com muito pouco, ele fica apavorado com tudo isso e acaba abandonando a fé, abandonando o Senhor, esquecendo de tudo. E precisamos sim ouvir a voz do Senhor.
Quem me entende nessa noite, diga glória a Deus. E muitos, infelizmente, meus irmãos, ao invés de aceitar o não, ele se entristece, como Acabe entristeceu e abriu espaço para o pecado. Amém? Ele abriu espaço para o pecado, desejando aquilo que não era dele, aceitando a corrupção, aceitando passivamente o maligno. E isso foi uma destruição para toda a sua casa. Nem todo desejo é aprovado por Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Me lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou do versículo que Jonas leu, capítulo 5 de 1 João. Sexta-feira, né? Nem toda oração, nem todas as orações que nós fazemos ao Senhor, Deus vai te conceder. Só te concederá se estiver alinhado com seus desígnios, com seus propósitos. Amém? Deus é um Deus de amor, irmão. Quando Deus ele vê, eu estava falando até com a Renata hoje, eu falei assim, ó, Deus é tão amoroso, irmão. Quando ele vê, tem pessoas, os escolhidos de Deus, nascido para salvação. Quando ele começa a afastar um cadinho, começa a esfriar um pouquinho, quando Deus tem plano, ele coloca um negócio ali. Ele coloca um trem ali para poder incomodar ele. Coloca um espinho ali para puxar ele. Não é para matar não, para puxar ele para perto. Porque se Deus deixar, quem conheceu gente assim, que está meio assim, de repente aconteceu um negócio não agradável, mas positivo, ele se apegou mais com o Senhor. Eu já vi muitos casos. Se apega mais. Isso é um amor de Deus. É o amor de Deus. O próprio Paulo, o Deus Todo-Poderoso, revelou para ele: o espinho que eu permiti que estivesse na sua carne é para o seu próprio bem, é para não te perder, é para você não se achar o última bolacha do pacote, é para você não se ensoberbecer, para você viver na humildade, na simplicidade. Porque se eu der muita corda para você, Paulo, você fica alucinado. Eles são assim muitas das vezes. É o amor de Deus. Nem todo desejo é aprovado por Deus. Acabe tinha tudo, mas queria o que era do outro. Amém? Nós não devemos cobiçar, irmãos, aquilo que é aqui do próximo. A Bíblia diz que nós não devemos cobiçar o jumento. Jumento, pastor? Naquela época, jumento é condução até hoje, né? Quem tinha um cavalo tinha uma condução, tinha um carro, né? Até hoje, um cavalo árabe, com certeza você vai comprar uma BMW 0 km. Um cavalo de qualidade, né? Ou seja, não cobiça o carro do seu próximo, a mulher do seu próximo, o esposo do seu próximo, a casa do seu próximo. Esteja contente com aquilo que Deus está te dando. Esteja contente. Seja contente. Isso nos ensina o quê? Nem tudo que queremos devemos ter. Tanto ele queria. Eu quero a vinha, chorou igual um nenenzinho, e fez birrinha, biquinho, virou pro canto. Ficou, não quero comer não. Ficou igual um menininho, um adolescente. E tem crente assim. Acontece alguma coisa, eu não quero ir na igreja, eu não quero mais saber. Eu não quero saber de congregar, eu não quero saber. Fica igual um nenenzinho, aí tem que vir alguém com paciência, calma. Aí vem com custo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nem todo sonho vem de Deus, meus irmãos. A vinha de Nabote era herança, não estava à venda. Então, precisamos de ter cuidado com os desejos que nascem da comparação, da inveja,
da insatisfação. Precisamos tomar cuidado. As coisas simples da vida têm muito valor e às vezes desperdiçamos. Amém? Precisamos de nos contentar. Jesus, ele disse: se estiver o que comer e o que se vestir, estejais contentes com isso. Então, meus amados, segundo ponto, não aceitar o não pode nos levar ao erro. Deus está sinalizando para a pessoa: não faça isso, meu filho. Ela não, eu vou. Não casa com fulano. Ela encasqueta: não, Deus vai transformar. Deus vai mudar ele. E se Deus não tiver um plano de salvação, meu filho, na vida do sujeito ou da sujeita, e se Deus não tiver, não pela minha fé, então quer dizer que sua fé sobrepõe a própria vontade do eterno. Deus vai mudar o seu plano eterno por causa do seu desejo. Irmão, tudo já está escrito. Amém? Então você não aceitar o não do Senhor pode levar você ao erro, à desgraça. Acabe ficou triste, como disse, abatido, frustrado. Então, meus amados irmãos, esse foi o momento que o diabo entrou na vida dele. Quando você fica triste, frustrado, indignado, revoltado, aí o espírito de Jezabel, diz no livro do Apocalipse, que uma igreja, ela estava sujeitando, tolerando o espírito de Jezabel, o espírito da falsidade, da malignidade, da influência negativa. Então precisamos tomar cuidado com essa influência maligna, amém? Que muitas das vezes chega na nossa vida de uma forma bem sorrateira, para poder nos levar e nos abater até o pó. O não de Deus é proteção. Deus está te protegendo. Quem me entende, diga glória a Deus. Deus está nos protegendo. Deus, quando fala assim: não, meu filho, isso não é para você não, eu não vou te revelar o porquê não. Eu não vou falar para você porque eu estou dizendo não. Não é da sua conta, só falo não. Porque Ele quer que você confie incondicionalmente nele. Porque Ele não nos deve satisfação. Ele é Deus. Uma vez Ele quis dar satisfação, aspas, para Abraão, né? De algo que iria fazer, mas não que ele devia satisfação de uma forma obrigatória. Não. Abraão, eu vou te revelar uma coisa, porque você é meu amigo pessoal. Eu vou te revelar que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou acabar com tudo lá, né? Mas Deus, Ele quis assim. Se Acabe tivesse aceitado não, meus irmãos, o que teria acontecido? Diga aí, o que vocês acham? Não teria cometido pecado, não teria culpa, não teria juízo sobre a sua casa, não haveria condenação. Meus amados irmãos, o não de Deus muitas das vezes é livramento para você. Amém? É o não de Deus, às vezes é livramento para a gente. Então aprenda a confiar na vontade de Deus. Quem confia na vontade de Deus? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Davi, ele clamou a Deus, ele orou e jejuou durante 7 dias. Você já jejuou 7 dias? 7 dias jejuando para Deus curar o menino. Mas foi Deus que adoeceu o menino, e foi da vontade de Deus que ele adoecesse. E no 7º dia o menino morre. Em outras palavras, eu deixei você consagrar 7 dias para falar para você no 7º dia que a minha resposta para você é não. Poxa, Deus poderia ter falado logo no primeiro dia. Mas ele ficou irritado com isso. Ele bateu perninha, ficou nervosinho. Eu vou querer servir esse Deus, mas não. Eu quero começar
autorizar outros deuses a entrar aqui no país. Vou levantar postes ídolos, outros altares. Não foi isso que ele fez. Aceitou a vontade de Deus. Aceitou a vontade do Senhor. Amém, pessoal? Então aqui, o não de Deus muitas das vezes é livramento. Como eu disse, Deus, ele vê o que você não vê. Você pensa assim, por que isso deu errado? Parece que ia tão bem, mas deu errado. Para o seu próprio bem, para o seu próprio livramento, para a sua própria vida, pelo cuidado que Deus tem com você. Aprenda a confiar na vontade de Deus. Precisamos de aprender a confiar na vontade do Senhor. Amém? Precisamos de confiar na vontade do Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos diz que quando nós aceitamos o seu não, acatamos a sua vontade, é como se estivéssemos dizendo o seguinte: Deus, eu confio em você, eu confio no Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio. Mesmo doendo, eu aceito. Deus está fazendo o melhor para você. Amém? Tem gente aqui nessa noite que está encasquetando com algo que não é do Senhor. E Deus está falando para você: abra a tua cabeça, abra o seu entendimento e aceite o plano dele, porque ele é o melhor para você. Quem me entende, diga glória a Deus. Aceite o plano dele. Amém? Não fica batendo tanto na tecla que às vezes Deus autoriza para você ver, mas a decepção é terrível e o preço é gigantesco. Eu estou conversando com a Renata, eu falei, precisa de Deus colocar certas coisas para poder nos atrair dificuldades? Não seria mais suave nós aceitarmos, confiarmos na sua liderança, no seu cuidado, na sua proteção, na sua nova estratégia, na sua condução? Ele poderia ter aceitado aquela condição. Tá bom, você está certo. Estou com vontade de tomar posse dessa vinha, mas eu aprendo que nem tudo é nosso, nem tudo eu posso me apropriar. Não é isso? O que aconteceu com Davi quando ele quis se apropriar de algo que não era dele? Vocês se lembram? Davi, ele quis uma mulher que não era dele, e ele sabia que o não de Deus era explícito. Na condição autoritária que ele se encontrava, ele pensou: eu posso, eu faço, ninguém me impede. E ele fez. E quais foram as consequências? Terríveis, aterradoras. As consequências foram duríssimas. Sim ou não? Foi. Não gostaria de estar na pele dele nem por um momento, nem por um instante. Foi terrível. Então nós precisamos nos lembrar de que Deus não erra. Fala com o seu irmão do lado, se você puder. Deus não erra, não. Deus não falha, não. E Deus sabe o que é melhor para você. Quem não me entende aqui nessa noite, diga glória a Deus. Quando você aceita a vontade de Deus, o não de Deus, irmãos, acontece o seguinte: as portas que estavam fechadas se abrem para você. Mas quando nós não aceitamos o não de Deus, abrimos portas para decisões erradas, ficamos vulneráveis às influências ruins. Podemos até mesmo ferir pessoas inocentes, entristecer pessoas, causamos muitos traumas, muitos problemas. Nabote foi salvo, está lá com o Senhor há milhares de anos.
Mas será que pensava ele que a situação era ficar impune? Olha o castigo que aquele homem recebeu. Olha o castigo. Duro foi a prova. Morreu e foi para o inferno. Mulher. Irmãos, Deus falou com Acabe: você, quem da tua família, do sexo masculino, vier, morrerá. Não haverá sepulcro, porque as aves do céu o consumirá. Nem sepultamento digno. Salomão diz assim: um homem que vive e morre sem um enterro digno, melhor não ter nascido. Então precisamos de estar atentos. Então, quando nós não aceitamos o não, ficamos vulneráveis às influências ruins, podemos ferir até as pessoas inocentes, como aconteceu. Nabote foi injustamente morto, mas o Deus Todo-Poderoso julgou a causa dele. Meus amados, nem todo sofrimento vem de Deus. Fala assim comigo, por gentileza. Nem todo sofrimento vem de Deus. Então fica atento, porque boa parte dos problemas que nós enfrentamos são problemas que nós mesmos causamos. Esteja atento com isso. São problemas que nós mesmos causamos. Por quê? Por uma falta de direção, por uma falta de submissão, por não ouvir o não do Senhor, não aguardar o momento certo, não esperar. Abraão, ele causou um problema, sim ou não? Causou um problemão. Ele poderia ter confiado, é o pai da fé, ele poderia ter confiado até a última instância, mas aceitou, né? Aceitou a ideia de se deitar com a serva de Sara, a egípcia, Agar. E aí nasceu quem? Ismael. E Deus falou assim: eu tenho promessa também com ele. É seu filho, tem promessa também. Mas ele será como um jumento selvagem, indomável. Tem alguém que consegue dominar aquele povo lá? Tem alguém? A antiga União Soviética gastou milhões e milhões e milhões e milhões, e tanques e armas, e homens e homens e homens, para poder tentar vencer os afegãos. E tudo foi em vão, porque há um ditado afegão que diz o seguinte: melhor você ter 5 leões do que 500 ovelhas. Eles se consideram como leões. A guerra dele é santa. São determinados. A morte é um deleite. A morte que vocês têm medo, eles pulam em cima dela de corpo e alma abertos, sem medo. São os descendentes de Ismael que estão em conflito hoje. E sabe quem pode parar isso? Não é a Rússia, não é a China, não é os Estados Unidos. É o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã. Somente ele pode colocar um fim nisso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E colocará no seu tempo certo. Amém, pessoal? Então, às vezes vem da nossa insistência o que Deus já negou. Então, meus irmãos, acalma o seu coração. Não fique insistindo muito não. Confie. Deixa Deus trabalhar. E ajude e coopere com o Espírito Santo de Deus. Acabe, aquele que deseja alcançar o mundo, acaba sem nada. Aquele que pensa abraçar tudo, acaba terminando sem nada. Acabe perdeu tudo porque não soube lidar com não. Perdeu tudo. Perdeu a sua herança, perdeu a sua dignidade, perdeu o seu reino, perdeu a sua salvação, perdeu tudo. Já Nabote, ele perdeu a sua própria vida, mas manteve os seus princípios diante de Deus. Ainda que você morra, mas mantenha os seus princípios, porque um homem sem princípio não pode ser considerado um homem. Um homem de princípio não quebra suas regras espirituais.
Hoje, meus amados irmãos, Deus está te perguntando: você pode aceitar o não de Deus? Está disposto? Você confia nele mesmo quando as coisas não fluirá do jeito que você está querendo? Então eu quero te dizer nessa noite que, porque muitas das vezes, como disse anteriormente, muitas das vezes há pessoas que ficam chateadas com Deus, há pessoas que ficam tristes com Deus, questionando o não do Senhor. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que não acontece, Senhor? E nós não venhamos ficar tentando e forçar situações. Hoje é dia de alinhar o nosso coração com Deus. E para mim terminar, como exemplo, eu conheci um grande homem de Deus há mais de 20 anos atrás. E esse homem de Deus, quando abria a boca era Deus falando, no meio de um povo cheio de profetas. Era um grande homem de Deus. E esse homem de Deus recebeu uma advertência da parte do Senhor. E o Senhor disse para ele, falou assim: olha, não se case, não se case. E esse homem de Deus, ele falou assim: eu vou me casar, porque eu creio que Deus pode transformar. Ficou casado durante meses, mas nunca teve um envolvimento pessoal com a esposa. O casamento dele está acabado há mais de 20 anos. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos de entender que Deus está à nossa frente. O homem de Deus avisou, ele poderia ter feito prova, mas o coração do homem é desesperadamente corrupto. Precisamos de sermos submissos e humildes para ouvir a vontade do Senhor. Quem me compreende, diga graças a Deus. Amém, pessoal? Eu tenho muita experiência de batalha. Eu posso dizer para os irmãos que vale a pena você se manter fiel ao Senhor, porque Deus, Ele te apoiará, estará junto com você. O que hoje você recebe um não, Deus falando, não faça isso, amanhã isso vai corresponder em vitórias materializadas na sua vida. A obediência sempre vale a pena. Quem me entende? Amém? Sempre vale a pena. Então que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, passar a ouvir mais a voz do Senhor na nossa própria alma. Amém? Porque Deus, Ele fala com você. Quem me entende nessa noite, diga glória a Deus. Não tome passos precipitados. Na dúvida, não avance. Agora, eu falei que ia terminar, né? A Renata fala, quando eu vou terminar, eu demoro mais 15 minutos. Posso contar mais um exemplo, um testemunho? Pode não? Senão vocês me pegam depois, né? Eu era solteiro. E já era evangelista. Da onde que eu vim, evangelista está acima do presbítero. E eu estava trabalhando no meu trabalho, na oficina, quando chegou um grande profeta lá. E foi para mim uma surpresa, porque ele nunca tinha vindo no meu trabalho. Ele chegou e ele falou assim: Deus me mandou vir aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Chega mais, vamos orar. Levei para o meu escritório. Aquele irmão, numa vigília anterior a esse acontecimento, ele profetizou das 11 da noite até as 4 da manhã.
Alguém teve que parar ele, sapateando e entregando profecia. E ele estava bem no meu escritório, eu e ele. E ele começou a sapatear. Não contra isso, não estou falando nada contra a manifestação do Espírito para aqueles que Deus ele usa, de forma nenhuma. Não é esse ponto que eu quero abordar aqui. E ele começou a sapatear, aparentemente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e falar em línguas. E ele pega e fala comigo assim: Deus manda dizer para você, evangelista, tem uma pessoa que gosta muito de você. Você sabe quem? Irmão, gente bonita, né? Você sabe quem é, né? Não adianta não, irmão. Homem é vaidoso, né? Pode estar com barrigão, chega na frente do espelho, murcha e parece que é o Arnold Schwarzenegger, né? Eu falei assim, irmão, provavelmente, com certeza, eu sou solteiro, né? Tenho 27 para 28 anos, né? Provavelmente. Sou líder de jovens, né? Provavelmente. Você sabe quem é? Aí não, você pegou pesado, mas eu vou saber quem é. Não se faço ideia. Pensei comigo, Deus não revelou também não? Aí ele falou comigo assim: fala algumas pessoas aí. Cita o nome de algumas pessoas mais próximas então. Eu falei, eu vou te citar algumas pessoas que fazem parte da minha equipe administrativa. Aí citei. Havia umas 5 irmãs, mais ou menos 4, por aí. Aí eu citei o nome dela. A gente não namorava. Aí ele pegou e falou assim: essa aí, essa Renata aí. Logo ela, né? Essa Renata aí. Ela é uma mulher de Deus, uma pessoa boa, mas não é para você não. Deus mandou te avisar que não é para você não. Deixei ele falar, terminou, falou assim: deixa eu falar para você uma coisa, o presbítero, com todo respeito, o Senhor mandou te falar isso, né? Quero te falar uma coisa, que eu não estou namorando, não tenho nada com ela, nem bate-papo, nem nada. Mas eu quero te falar uma coisa: o Deus que falou com você, manda falar comigo também. No tocante a este tipo de assunto, não aceito o recado. Amém. Amém. Foi embora. Passou tempos depois, eu que não estava olhando, né? Nem procurando. Aí eu passei a observar, né? E já vai fazer 25 anos. 25 anos, 3 filhos. Graças a Deus. Não poderia ter encontrado outra pessoa melhor. Não existe essa possibilidade, mas se houvesse uma vida futura e houvesse não sei se ela pode dizer o mesmo, mas me casaria novamente com a mesma pessoa. Agora eu digo para vocês o seguinte: nós temos o Espírito Santo. E às vezes Deus está falando com você, Deus está te dando uma intuição, e você não quer aceitar. Eu não sei para quem que Deus está mandando dizer essas coisas aqui hoje, mas Deus está te alertando. Quem me entende, diga glória a Deus. Amém? Se é Deus, dá certo. Quem compreende, diga glória a Deus. Não seja piolho para andar na cabeça dos outros. Deus pode usar quem for, e é bom, benéfico, salutar, edificante, faz parte do corpo, mas temos que fazer prova. Amém? Seja guiado pela palavra do Senhor e você não vai errar. Falei muito. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.
Enchi a bola dela, né? Ela ficou até vermelha, né? Glória a Jesus. Então vamos orar em nome de Jesus? Vamos clamar ao Senhor. Você que Deus tem falado no teu coração, coloca a mão na direção do teu coração. Quero convidar a evangelista Nalina para estar orando neste momento e clamando a Deus pelas nossas vidas em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, te agradecemos por essa palavra tão abençoada. Senhor, não deixa, meu Deus, que quando saímos da tua casa, Senhor, que essa palavra venha se perder pelo caminho. Ó Senhor, em o nome de Jesus, nos ensina, Pai, a te ouvir, a tomar decisões, Senhor, baseadas na tua vontade. Senhor, alinha, meu Deus, a nossa vontade, meu Deus, aos seus desejos. Ó Pai, estamos aqui como filhos, ó Pai, dependentes do Senhor, ó Deus. Sabemos que a tua vontade é muito melhor do que a nossa, Pai. Por isso, nesta noite, meu Deus, eu lhe peço, Pai, cumpra em nós, Senhor, todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor pode cumprir através da nossa fidelidade. Ó Senhor, em o nome de Jesus, blinda os nossos olhos, a nossa mente, Senhor, para não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, Pai, mas que o nosso alvo esteja no Senhor, na eternidade, Pai, na tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai, e eu lhe peço, toma nessa noite, Pai, a tua igreja na sua mão, Senhor, e crava nos nossos corações e na nossa mente, meu Deus, a palavra dessa noite, todos esses ensinamentos, Senhor, que venhamos lembrar, ó Deus, no meio da adversidade, ó Pai, que venhamos lembrar, Senhor, de tudo que nos foi ensinado aqui nessa noite, Pai, que como Acabe, Pai, nós não venhamos perecer, Pai, mas que venhamos provar da tua misericórdia, Senhor. Ó Deus Santo, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.